Inicialmente, externamos o nosso profundo respeito por todos aqueles que se sentem, que já passaram ou que estejam passando pela perda de alguém muito amado, muito querido, mais especialmente ainda aqueles que porventura tiveram filhos ou pessoas em idade tenra que mudaram de plano de vida. Indiscutivelmente, o desejo sincero de que as bênçãos de Deus, de que as dádivas do consolo do Cristo acalente estes corações e que a auxiliem no sentido da renovação da vida, da retomada diante de uma dor que só sabe quem já experimentou. Ela é muito pessoal, é intransferível e para muitas pessoas chega a ser dilacerante, desesperadora. Portanto, o desejo de que possam todos serem acolhidos com as bênçãos de Deus. Certamente que esse tema, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que consta no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, especialmente o item 21, que trata dessa temática. É um tema delicado, bastante delicado, e que, particularmente, de alguma forma, sobretudo no quesito profissional, temos lidado com esta realidade nos últimos anos. É de se esperar que assim seja. Uma dificuldade imensa que todos nós, e aí ainda incluímos nós espíritas, mesmo diante já do conhecimento que temos acerca da realidade da vida, da infinitude da vida e da compreensão extraordinária que a doutrina espírita faculta a cada um de nós, o fenômeno morte ainda nos é algo extremamente difícil. E algumas razões, alguns motivos estão por trás dessa dificuldade e que funcionam como algo que nos faz entender, particularmente na nossa visão. Isso até auxilia a termos em nós, a estimularmos em nós mesmos, em cada um de nós, o exercício da caridade. Muitos se arvoram, às vezes, num sentido, sim, entendemos, o mais benévolo possível, na tentativa mesmo de acalentar a dor de quem nos chega à porta com uma situação desta. Por exemplo, amigo, o meu filho morreu, se perdeu para a morte e eu não sei o que fazer. Estou desesperado, estou a ponto também de dar um fim à minha própria vida, porque todo mais perdeu o sentido. Isso expressa com imensa profundidade uma sinceridade no campo das emoções. Cada um pode ser que tenha um exemplo de alguém, de algum conhecido que passou ou esteja passando por essa dificuldade, por este momento de tanto sofrimento. Então, cabe-nos a nós que já detemos um certo conhecimento acerca da vida. Sim,
de oferecer consolo, acolhimento, um ombro amigo, um ouvido que seja para escutar, se nos vemos limitados a fim de ajudar aquele que padece de dor tão grave, tão séria. Mas devemos o fazer com respeito. A caridade moral é uma das mais dignas e nobres virtudes preconizadas por Jesus e que está constante em toda a codificação espírita, de tal forma que ela serve como uma base na qual assentam inúmeras outras virtudes, diz Emmanuel. Ela está a par e passo unida com a humildade e a empatia de reconhecermos a situação do outro, para não confundirmos, tirar a pessoa do sofrimento com imposições, muitas vezes que estão apenas no campo da fala. É importante respeitar a dor do próximo, a dor alheia. Então, Kardec, de maneira sempre sábia, dedica à luz dos espíritos superiores um item para justamente trazer luzes, propor alguns esclarecimentos e, de alguma maneira, nos auxiliar, sobretudo aqueles que estão passando por situações dessa natureza, a poder transitar de uma maneira menos dura, mais suave, para mitigar essa dor e se colocar numa postura de resignação diante daquilo que não se pode mais mudar. Então, como dizíamos, alguns argumentos, alguns fatos, melhor dizendo, corroboram para que nós tenhamos, ou aqueles que passam por uma situação da perda de um filho, de um ente querido numa idade juvenil, uma idade mais tenra, porque tradicionalmente é de se esperar que aqueles que estejam um pouco mais apressados na idade, na verdade, que tenham uma idade avançada, é da natureza que a tendência é que os mais velhos, os mais idosos, desencarne antes dos mais jovens. E durante milênios, nós estivemos reforçando sempre essa característica, essa ideia em nossas mentes. E vamos construindo uma série de pressupostos que estão exatamente baseados nestas duas vertentes. A vertente da, aspas, lógica da natureza, em que os mais velhos se vão mais rapidamente do que os mais novos. E a outra lógica, e a outra grande questão que fundamenta essa dificuldade em lidarmos com a morte, é exatamente as lentes que nós ainda temos baseadas, basicamente, fundamentalmente, na matéria. E ao olharmos a vida pela ótica da matéria, do materialismo, chegamos a estabelecer de maneira bastante rígida, para muitos até mesmo inflexível, o paradigma da finitude, ou seja, a morte representa o término, o fim de tudo. Aquele que morreu está morto, diz um ditado. E a doutrina espírita vem exatamente propor uma renovação na maneira que nós temos de pensar a respeito da morte. E a grande proposta que já havia sido revelada pelo próprio Cristo, quando ele se foi, após o processo doloroso do Calvário,
para nos ensinar, retornou, diz os escritos evangélicos, 3 dias após, para mostrar que a vida está aí, estuante, que ao término de um veículo biológico, uma roupagem orgânica chamada corpo físico, a vida não cessa, ela continua e continua de uma outra maneira, que à época do Cristo não se tinha compreensão dos mecanismos que regulam estes fenômenos. E, portanto, isso vem, sobretudo no mundo ocidental, sendo estruturado e reforçado da maneira em que a morte é o término, ou nas tentativas de determinadas filosofias e crenças religiosas, estabeleceu-se ali 2, e um tempo depois 3 vias de possibilidades para tentar aplacar e acalmar esta dor nos vínculos que estabelecemos com nossos entes amados e que pela morte parece haver uma ruptura. E que 3, inicialmente 2, e depois se coloca um terceiro item, são esses: céu, inferno, que inclusive caricaturizaram um ente, não é, que simboliza isso, e como é que chama, mãezinha, o terceiro? O purgatório, que era uma espécie de meio termo. Porém, o acesso a cada um destes era muito restrito ou quase inatingível ao céu. Por quê? Porque prescinde perfeição e a gente não encontra perfeição em qualquer esquina por aí. Não é verdade? Então, nos resta o quê? O temor do inferno. E toda uma simbologia foi utilizada para atemorizar, ao invés de libertar. Portanto, quando vamos mergulhando nos conhecimentos da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que é o que nos guia, vamos tendo a oportunidade de modificar a maneira de pensar. E essa é a parte crucial, não apenas no tema da morte, como em qualquer coisa das nossas vidas. Gosto muito de usar a metáfora das lentes. Porque as lentes, elas são um filtro pelo qual nós interpretamos a realidade. Se a lente está desajustada, se ela está desfocada, eu não vou conseguir enxergar bem vocês, nem elas, nem ninguém lá atrás, nem a senhora. Se eu oferecer minha lente para você, é muito provável que não dê certo. Portanto, na medida em que ajustamos nossas lentes, no sentido de buscarmos ter uma precisão maior acerca dos fenômenos que nos cercam, nos tornamos mais efetivos e eficazes nas experiências de vida, porque passamos, de fato, a perceber a realidade com clareza, com nitidez, da maneira que ela é. E nesse movimento, nós vamos pouco a pouco desconstruindo uma série de paradigmas, de valores, de crenças que fomos amontoando ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, como verdades absolutas. O Cristo vai nos dizer de uma maneira sublime, que é um convite a uma reforma psicológica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos sedentos em busca de liberdade, porque qualquer coisa, desde um mero celular, passando por automóveis, por microfones, câmeras, por mídias sociais que nos dominam, e nós fraquejamos diante da matéria, que deveria ser utilizada por nós, assim como um corpo físico o é,
servindo aos propósitos mais superiores para o espírito. Se necessitamos de roupa para não sair nas ruas pelados e irmos parar atrás das grades, o corpo também assim o é. Necessitamos, como espíritos que somos, um veículo para interagirmos de uma maneira tangível e concreta com uma matéria densa, porque está no nível das nossas necessidades evolutivas. E é aí que Kardec, que na verdade o espírito Sanson, que foi um dos membros da Sociedade Espírita, que conheceu Kardec e alguns outros daqueles ilustres espíritos que colaboraram com a disseminação do espiritismo no mundo. E ao desencarnar, ele traz exatamente essa mensagem. A mensagem que é voltada aos corações daqueles que sofrem porque ainda não compreenderam, não aceitaram. E temos lá as nossas dificuldades emocionais. Todos temos. Isso é natural. Isso é esperado. Isso, muitas vezes, são gestos sinceros de amor e de respeito. Todavia, quando isso vai se tornando algo que modifica e que aprisiona a pessoa, fazendo com que ela até mesmo esqueça de si própria e da vida que ainda tem a seguir, não obstante a morte ou a partida de uma criança, de um jovem, a coisa parece estar de maneira disfuncional. Essa mensagem vai exatamente na direção destes que ainda não conseguiram superar estas dores e que têm uma dificuldade imensa de conseguir se renovar, de enxergar a vida após uma perda de um amor tão profundo que é como o amor de uma mãe em direção a seus filhos, o amor de um pai verdadeiro em direção a seus filhos. Então, verificamos aí 2 pontos principais que decorrem desta maneira de pensar. Ainda hoje, aquilo que nos faz direcionar os nossos pensamentos são as chamadas matrizes do materialismo. É isso que faz com que a gente sinta esse peso tão grande quando acontece uma perda, um desencarne de alguém que amamos. Porque imediatamente a nossa mente vai começar a elaborar a ideia do nada mais existe. É como se houvesse um bloqueio nos nossos projetos, naquilo que está mais adiante. E trazemos para o agora um buraco, um abismo profundo. Expressões verbais ilustram muito isso. Por exemplo, perdi o meu chão. Já ouviram isso? Perdi o meu chão, a vida não tem mais sentido. Eu gostaria que Deus me levasse também. É real, é verdadeiro, porque é o que a pessoa está sentindo. Entretanto, nós sentimos aquilo que pensamos, não é o inverso. Passamos uma vida ou diversas existências aprendendo o contrário. Se eu estou sentindo, é porque é. Não necessariamente. A maneira como nós estruturamos a forma de pensar sobre os outros, sobre o mundo e sobre as coisas, é que vai gerar em nós emoções, sensações, sentimentos e, por conseguinte, comportamentos. Então, se a pessoa acredita, se ela tem a crença, se ela tem o pensamento firme, que ele diz que a morte é o nada, deixou de existir, não há segmento, ela vai então se sentir profundamente só, destruída com o outro que partiu normalmente.
E disso vem à tona este que é um dos primeiros pontos pelos quais esses fenômenos ocorrem, que é o chamado sentimento de injustiça. É essa questão das lentes que estávamos falando. Observem bem. Se eu estou olhando nessa direção ali do meu amigo Abenaildo, certamente que eu não estarei conseguindo enxergar Walter, que está aqui do meu lado direito, na janelinha. Faz sentido isso? Se ao inverso eu olhar para ele, eu já não olho para ele. Ou seja, a nossa capacidade sensorial, os nossos sentidos, eles limitam a maneira que nós temos de lidar com a realidade. Não obstante o fato de eu olhar para ele e não ver Walter aqui à direita, isso não significa que ele não esteja aqui. Ele está aqui. É um fato. E se eu olho para cá, eu passo a saber que ele está aqui e que ele está lá e que todos estão, mesmo não tendo como abraçar de uma só vez. Assim também o é a nossa necessidade de ver, de pegar, de tocar, para sentir amor. Como se o amor dependesse da matéria. E essa é a confusão que nós fazemos. Pensamos com olhos materiais, quando deveríamos estar pensando com os olhos do Espírito. Porque a dor iria existir, a perda iria existir. E um outro tipo de sentimento, chamado saudade, estaria presente em todos, sim, nesses momentos difíceis. É de se esperar isso, repito. Porém, isso não seria gerador de vários e vários tipos de sofrimentos gigantescos que boa parte de nós sentimos e sofremos quando isso acontece. A proposta do Evangelho nesse tema é procurar nos auxiliar ao exercício da mudança da maneira pela qual nós pensamos sobre esse fenômeno da morte. Como diz o poeta, a morte não é um chega, um basta. A morte é um até logo, é um adeus. Por quê? E aí é onde entra a necessidade de estudarmos, de procurarmos conhecimento a fim de nos libertarmos. O Espírito de verdade atesta que o Espírito cresce por duas vias, dois eixos, duas vertentes. Amor e saber, ou seja, conhecimentos, a parte intelectual, e na outra, as virtudes. O avanço moral, que nos é tão caro e tão necessário. É estabelecendo um esforço nesses dois campos que vamos pouco a pouco progredindo. E não há nenhum outro tipo de ferramenta capaz e tão eficaz de nos proporcionar conhecimento do que os estudos, as pesquisas, as leituras, etc. Sansão vai dizer o seguinte no início desta mensagem, no capítulo 5, item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois que sacrifica um que está forte e tem grande futuro, porém conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Esse é o comentário inicial, que ele posiciona como as pessoas, ou parte das pessoas, lidam com uma morte chamada prematura, e eu quero colocar aspas bem grande, porque do ponto de vista espírita, não existe a prematuridade, a precocidade. E não é difícil entendermos. Porque se Deus é justo, e Ele assim o é, porque Ele é perfeito em todos os seus atributos,
A morte de A, B ou C, seja no tempo que for, não é uma injustiça, pelo contrário. É exatamente a justiça de Deus que está chegando sempre no momento certo, na hora certa. Não é? Tem um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Como assim Deus escrevendo por linhas tortas? Tem outro que ainda é pior. Deus tarda, mas não falha. Como assim Deus tarda? Quer dizer que o Senhor da vida, o Criador de tudo, acordou lá um belo dia de ressaca, esqueceu o relógio, corre para poder fazer lá o negócio. Não, sempre a justiça divina está na hora certa, com a pessoa certa, no local certo. Nós é que não entendemos ainda essas questões e atribuímos isto a uma suposta injustiça. E muitos, inclusive, perdem a fé e tomam atitudes desesperadas, entendíveis, compreendíveis, sim, sobretudo do ponto de vista psicológico. Porém, na relação com o Criador, é um estrago imenso isso. Portanto, fica o convite, nesse quesito em especial, calma. Jesus nos prometeu, desde que esteve aqui na terra entre nós, que jamais nos abandonaria. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz tacitamente: eu não vos deixarei órfãos. Em outros momentos, em Mateus, ele assinala: vinde a mim, todos vós que estejam aflitos, fatigados, sobrecarregados. É uma garantia de Jesus para nos ajudar, para nos consolar. Por mais difícil seja, por mais intensa seja a dor que estejamos passando, incluindo a dor por uma morte, aspas, prematura, de alguém jovem, aí também estará Jesus a cuidar. Se não conseguimos, ao menos vamos permitir os pensamentos de que não estamos sós. Sempre vai haver alguém que pode nos ajudar. Porque quando as coisas estão difíceis, que parecem insolúveis, esse é o momento que nós devemos levantar a mão e pedir uma ajuda a alguém que pode nos ajudar. Um ombro amigo, alguém que possa nos ofertar um consolo, uma voz de esperança, um acalento. Senta aqui e vamos conversar. Põe para fora a tua dor. Vamos fazer algum trabalho, vamos ocupar a mente com outras questões, vamos buscar soluções para ir diluindo essa sensação que, sim, muitas vezes ela parece que não vai ter fim. É uma angústia mórbida, que parece que não vai parar, nunca mais. É difícil a gente pensar sobre esse prisma, mas o Senhor nos disse que veio para nos promover e nos convidar para a vida em abundância. Ela não tem fim. Ela prossegue, e é aí onde entra a beleza da doutrina espírita, que nos revela que aqueles entes queridos e até os desconhecidos, eles se comunicam conosco para testemunhar a verdade que a vida é infinita e ela não termina com a morte. Se pensarmos assim, tenham certeza absoluta que nós vamos nos sentir assim. E então a injustiça que nós embandeiramos contra o Senhor da vida vai escassear, vai passar. E nós vamos nos sentir cada vez mais fortalecidos, pouco a pouco, fazendo uma reconstrução, porque, sem dúvida alguma, é um golpe muito duro. E aí é onde entra um outro ponto, por que sofremos tanto nessas condições? Porque havia um planejamento de vida, havia uma programação, havia inúmeras expectativas que nós estabelecemos quando as nossas crianças chegam.
quando temos nossos filhos, nossos parentes, os amores pelos quais nós nos vinculamos, gera em nós expectativas. Em geral, expectativas produtivas, felizes, conquistas enobrecedoras, sejam materiais, sejam espirituais, e parece que aquela perda faz uma ruptura e tudo mais se acaba. E aqui queria então aproveitar isso para fazer já um link com uma outra sensação, um outro tipo de sentimento que nós temos que se encaixa e é simultâneo a essa ideia. Observo muito frequentemente isso nas pessoas que passam por essas situações, que é o fato de pensar e de reforçar, até mesmo de consolidar a crença de que se o meu filho morreu, eu não tenho direito de ser feliz, porque ele morreu. Ele sofreu, ele teve doença, ele foi, enfim, seja a maneira pela qual ele desencarnou, é um sofrimento. Então, por que eu vou agora sorrir? Por que eu vou à praia, ou vou estar com amigos, ou eu vou trabalhar? É como se o fato de uma morte anulasse a ideia da vida. Nós entendemos esse tipo de sofrimento, mas isso não vai ajudar. Pensemos direito. Se, ao nos colocarmos desta forma, elaborássemos esses tipos de pensamento, e aquele que se foi voltasse imediatamente, ok, valeria a pena, mas não é assim que acontece. O processo da morte, ela é material, física, é assim que a doutrina espírita estabelece. E o espírito que se desprende daquele corpo, ele cumpriu uma programação que foi estabelecida antes mesmo do nascimento, aonde estavam ali contemplados por Deus, por espíritos superiores que trabalham ali como co-criadores, como consolidadores de uma proposta ainda mais alta do Divino Criador, para que aquela pessoa reencarne e desencarne daquela maneira, porque é uma necessidade daquela criança ou daquele jovem que se foi, aspas, precocemente, assim como o é também da família, pai, mãe, irmãos, porque, via de regra, essas dores sinalizam uma expiação dilacerante, muitas vezes, é verdade, mas havia ali um contexto de vida que reunia o grupo familiar normalmente. Esse é outro ponto importantíssimo. Mas há ainda mais outros, e gostaríamos de destacar. De novo, a visão que nós temos a respeito dessa questão da morte prematura. Porque nos inclinamos a achar que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto jovem, enfim, teria ainda uma vida imensa, inteira de realizações, de construções, etc, etc. Sim, pode ser que sim, não necessariamente, pois que pelo livre-arbítrio, estas pessoas, às vezes, podem tomar rumos que seriam extremamente comprometedores para si próprios. Drogadição, viciações, criminalidade, atitudes desrespeitosas, transgressões diante dos outros. E, num ato de misericórdia, Deus abrevia, faz uma cessão temporal numa existência, a fim de que aquele espírito não se comprometa ainda mais. Porque existe nos mecanismos divinos
divinos, há algo chamado determinismo divino. Precisamos entender que devemos partir sempre do pressuposto, do paradigma que Deus sempre e por todo sempre deseja para nós o melhor. Jesus, quando veio estabelecer uma cisão na maneira pela qual toda a humanidade pensava antes dele, o Cristo. Aonde Deus surgia como uma figura punitiva e barganhador. Os judeus, os hebreus, são a grande demonstração disso naquela época, porque eles diziam, o Senhor dos exércitos. Jesus nunca falou em exército. Pelo contrário, Jesus preconizava a paz, o amor, como a regra única para nos fazer sentirmos bem uns com os outros e conosco mesmo. Então, essa visão de que Deus é punitivo, a doutrina espírita plenamente convergente, condizente com os ideais de Jesus, põe abaixo e traz a nova ordem das coisas, de que Deus é um pai que educa os seus filhos. E a educação prescinde limites. E, nesse caso, uma morte prematura funciona, por que não dizer metaforicamente, como um limite ao mau uso do livre-arbítrio, que é uma faculdade inerente ao espírito, porém existe uma regra que é um chamado determinismo divino. Por quê? Exatamente por isso. Porque Deus só quer o melhor para cada um de nós. De alguma forma, aquele espírito, em algum momento, construiu algum mérito que lhe permite a vida ser abreviada para que ele não tenha tropeços ainda maiores e tenha no futuro reencarnações ainda mais sofridas. Esse é um dos mecanismos que o Espiritismo nos oferece para repensarmos a maneira pela qual lidamos com estas coisas tão sofridas e tão dolorosas. Repetimos, a maneira como pensamos será a maneira como vamos sentir e como vamos nos comportar. A mensagem no Evangelho diz exatamente isso. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos do que esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, que dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda da própria vida. E aí acrescentamos, numa situação muito mais comprometedora. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Lembramos agora, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. No fundo, parte dessas chamadas mortes prematuras, crianças, bebês, etc., são um ato de misericórdia e de proteção para aquela própria criança, para aquele bebê, para aquele jovem, seja para quem for. É uma necessidade que nós temos de poder mudar, de buscar mudanças na maneira pela qual nós pensamos sobre a vida e sobre as coisas. Temos aqui alguns pontos que são muito importantes, que são reflexões acerca desse tema. Uma delas é trazida por Emmanuel e diz assim: antes dos nossos filhos serem nossos, eles são filhos de Deus.
Vamos pensar juntos. Quem aqui acha que sabe cuidar melhor do que Deus? Eu sei que a gente ainda tem um monte de encrencas dentro de nós, né? Onde se destacam o orgulho e o egoísmo. Agora, vai ser orgulhoso assim achar que cuida e educa melhor do que o Pai criador de todos e de tudo, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Uma outra reflexão. A morte física não é um fim, mas é uma transformação. Allan Kardec, em todas as obras da codificação, isso está exposto. E essa é uma imensa contribuição para toda a humanidade, exatamente porque vai nos auxiliar a entender este fenômeno de uma maneira mais suave, menos dolorosa. Quando alguém diz assim, olha, eu vou fazer uma viagem, vou passar tantos anos em outro país. A senhora sabe bem o que é isso, né, mãezinha? Mas talvez eu volte um dia. E aí nós vamos nos rever, etc, etc. Ficamos meio entristecidos, a princípio, tal, mas a gente sabe que a pessoa está lá, está construindo a vida e tudo mais. E vez por outra, nos comunicamos. Hoje, essa comunicação é até mais fácil. É semelhante ao desencarne. A pessoa que amamos desencarna. Não é assim tão fácil como eu estou dizendo, repito, não é? Mas vai para a dimensão espiritual. Ela não deixou de existir. Ela continua existindo. E melhor ainda, dando sequência no seu crescimento espiritual, na beleza moral. Muito provavelmente na Terra expiou algumas das faltas passadas e deu passos mais adiante no progresso. E sim, vez por outra, entramos em contato. Conheço várias pessoas que nos chegam relatando exatamente esses contatos com entes queridos que desencarnaram, que morreram. Inclusive, algumas dessas pessoas que perderam os filhos. Uma numa idade de 15 anos, a outra com 8 anos, a outra com 12, o outro com 8, o outro com 12. E dizem, Rui, você não sabe. Eu sonhei com minha filha, assim, assim, assim. Ela veio, ela esteve aqui do lado da minha cama. É impressionante como... Me explique essa história de sonhos. Tem muita gente que acha que, né, os profissionais da área de saúde, da área da mente e tal, têm resposta para tudo, né? Não é bem assim. Mas o sonho, ele muito provavelmente pode ter sido um contato de fato e em realidade com a filha que estava no mundo espiritual, estudando, trabalhando, dando sequência à sua vida. Através de um fenômeno que é inerente a todos nós, espíritos, chamado emancipação parcial da alma. Quando deitamos, quando dormimos, repousamos, nós, espíritos, podemos deixar lá o corpo de maneira parcial e irmos, de alguma maneira, às dimensões com o nosso perispírito, que fica conectado ao corpo por um filamento fluídico, vamos usar esse termo, que é o que mantém ainda a conexão espírito-corpo. Sugiro que vocês procurem se matricular nos cursos, e o GERFA oferece inúmeros cursos de todos os tipos, não é? Para que nós aprendamos mais a respeito disso, porque quando a gente aprende e conhece, a gente se melhora, a gente sente as coisas de forma diferente, nos fortalecemos, enfim. Então, e nesse desprendimento parcial, mães, pais, irmãos, avós, etc.,
podem estar entrando em contato, sim, com aquela criança, com aquele jovem, com quem já foi. Uma outra forma, que também nos é às vezes permitido, não sempre, e aqui eu faço um parêntese, porque tudo no universo se move por necessidades. Há muitos anos atrás, um espírito muito iluminado nos trouxe isso aqui dentro na sala mediúnica, numa reunião mediúnica. Meu filho, o universo inteiro se move por necessidades. Então, às vezes, existe uma necessidade, existe um mérito, existe alguma razão em que, por fenômenos mediúnicos, aquele que desencarnou traz a sua mensagem, deseja se comunicar com o pai, com a mãe, seja por psicofonia, seja por psicografia, seja por outros tipos de fenômenos mediúnicos ou mediúnicos e anímicos simultaneamente. Às vezes também acontece. Então, sim, isso atesta e nos conforta a realidade de que aqueles entes que amamos não estão mortos. Eles apenas transformaram-se para uma outra dimensão, uma outra localização, que inclusive vale aqui lembrar, desculpem falar isso essa hora da noite, mas parece que nós também vamos. Calma, não precisam se apressar. Cada qual vai no seu tempo, segundo a vontade do Criador. E procuremos ir de maneira mais suave, mais tranquila. E isso vai ser possível tanto mais nós trabalhemos os quesitos morais. Por isso que não é à toa quando Jesus estimula a todos nós e nos mostra, inclusive, como fazer a transformação moral. Há uma razão para perdoarmos. Há uma razão para sermos humildes, para sermos solidários. Não é porque o Cristo, de repente, na cabeça dele, achou que devia ser assim. Olha, vocês vão fazer... Não. Nem tampouco Jesus está ligando se nós formamos um séquito de bajuladores ou vamos estruturar dogmas, hierarquias, a fim de dar nomes de religião. Ele não está nem aí para isso. Desculpe, essa é a minha linguagem. Mas, quando ele nos ensina a perdoarmos-nos uns aos outros, é porque isso abre um espaço para o bom convívio. Quando Jesus nos recomenda sermos humildes, é porque vamos suportar melhor os desafios, as adversidades, as insanidades da sociedade, da cultura que anda tão desorganizada exatamente por conta da escassez dos valores éticos, morais, do respeito, dado o alto nível do orgulho e do egoísmo ainda da humanidade. Quando Jesus nos estimula a sermos resignados, é porque ele sabe que naquele momento será impossível, será inatingível nós modificarmos uma determinada situação. E o que nos resta para a nossa saúde integral, para darmos sequência à nossa vida, é exatamente nos resignarmos. Porém, a resignação ativa, aquela que nos coloca sempre em dinamismo para crescer, para prosperar, para nos tornarmos mais dignos. E com isso, ele estava se referindo ao quê? A uma das leis de Deus, a lei do trabalho. Porque dignifica o espírito. É o burilamento necessário. Não importa onde, não importa com quem, ou porque importa é trabalhar, servir. E de alguma forma, nós vamos buscando, sim, a nossa evolução, porque não é nada que desabone o crescimento espiritual trabalharmos pelo nosso sustento material, se possível ainda auxiliarmos aos nossos semelhantes. E tudo isso está num contexto de vida, onde a morte é um
pequeno espaço, é uma fenda temporal de transformação. É importante renovarmos os nossos ideais, a fim de sermos mais proativos e não nos abatermos a ponto mesmo de até desistirmos da própria vida. Ainda hoje, pela manhã, logo cedo quando eu acordei, me deparei com uma mensagem de uma mãe aflita, exatamente por conta do medo, do temor dessa realidade. Um filho que está numa situação de muita dificuldade nas questões psicológicas, emocionais, transitando por uma realidade de depressão profunda, severa. E ali ela dizia do seu temor. E tantos são casos dessa forma que se estendem por aí. Na medida em que todos vamos repensando, rematrizando nossas crenças, os nossos pressupostos, tenham certeza, amigos e amigas, que vamos renovando e vamos entendendo melhor estas situações para termos saúde e uma vida mais confortável, uma vida melhor. Então, a tristeza que naturalmente abate familiares mais próximos em caso de mortes tenras não deve se manter perpetuamente. Essa é uma reflexão de Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles. E, de fato, se ficamos muito presos nessa ideia de que a morte é o fim, de que acabou, de que não vamos, e de que houve perda, será muito mais duradouro esse sofrimento. E dizer que esse sofrimento tão prolongado seria desnecessário, não é desrespeitar a dor daquele que passa. Mais uma vez a questão da lente. Ao contrário, é uma tentativa de convidarmos de volta para a vida aquele que ainda está encarnado, quando filhos, netos, primos, parentes, até mesmo amigos se foram para a dimensão espiritual. Não é antagônica, não deveria ser antagônica a visão de sorrirmos para a vida, fazermos o esforço necessário para nos reequilibrarmos diante de uma dor tão grande. Ratifico essa dor. Imagino como seja profunda e dolorosa uma situação dessa, com total respeito, mas isso não deve ser um obstáculo para paralisar a pessoa. Vamos acessar os preciosos recursos da prece, a oração sincera, aquela que vem de dentro, que vai nos elevar na direção do Pai, que vai nos elevar na direção de Jesus, dos bons espíritos benfeitores, os tutores que nos orientam e nos guiam. Vamos buscar o auxílio na casa espírita, num atendimento fraterno, numa conversa com alguém experiente, capaz de acolher, de atender. Vamos buscar profissionais que existem para dar um suporte. Enfim, vamos em busca de ajuda. Vamos ampliar a nossa relação social com pessoas que dignifiquem esse momento e que consigam nos ajudar, nos sentir que não estamos sozinhos num momento tão difícil. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem de Jesus. Nestes que passam por estas perdas, busquem aqueles que podem ofertar amor, acolhimento, consolo. A doutrina espírita, ela nos consola, ela mostra que a vida continua. E só uma questão de tempo de revermos aqueles que se foram e que eles estão muitas vezes próximos de nós. Vamos exercitar
a nossa capacidade de manter viva a esperança e a fé. Porque sim, com certeza sim, não duvidem, dias melhores virão, as lágrimas passarão, tudo passará de Jesus, só as palavras do Mestre estará sempre, sempre, sempre perto de nós, dentro de nós, se desejarmos dessa forma. É um dever nosso, é um dever ético, moral conosco mesmo, buscarmos a renovação e a melhoria. Sim, as lágrimas fazem parte. A dor é inerente a um processo deste, mas elas não devem nos limitar àquilo que é de mais precioso que existe, que é a vida. A vida que será sempre vida e pode ser bela, pode ser pujante, mesmo considerando os desafios das dores, dos obstáculos. Eles nos servem para crescer. Deixo o nosso desejo sincero de paz, de consolo aos corações que possam estar sofridos por situações dessa natureza e por outras tantas. Lembrando sempre o que nos diz Jesus: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Que a paz do Senhor seja com todos.